Olá, gente querida, meu nome é Alexandre Eló, pastor da Igreja Batista Parque Curicica, no Rio de Janeiro. Quero compartilhar com você detalhes que aconteceram nessa Semana Santa. Essa semana que começa de domingo e termina no domingo. São 8 dias que mudaram a história da humanidade. Trouxeram divisores de água no mundo espiritual. E eu quero compartilhar com você que tudo começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra montado num jumentinho. E quando ele entrava, a população se aproximava e traziam suas vestes depositadas no chão, pegavam galhos das árvores e espalhavam pelo caminho por onde o animal ia passar. E gritavam então pessoas que iam adiante desse animal onde Jesus estava sentado, como um cortejo gritando: Hosana, o Filho de Deus! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Que na verdade é o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9, que um rei justo e humilde traria a salvação e que viria montado em um jumento. À noite, Jesus vai para Betânia, uma cidade próxima de Jerusalém, a 17 quilômetros, que a caminhada leva mais ou menos de 4 horas e meia a 5 horas. Chegamos então na segunda-feira, quando Jesus está voltando para Jerusalém. Tem um detalhe interessante que vai marcar essa segunda-feira. É quando ele tem fome, ele olha para uma figueira, procura fruto nela e não encontra, e ele a amaldiçoa. Vai também em direção ao templo e volta para o templo, e lá ele tem alguns encontros, alguns ensinamentos, e à noite ele volta para Betânia. Uma das marcas dessa terça-feira, que ele dorme em Betânia e pela manhã ele volta para Jerusalém, é que os discípulos, quando passam por aquela figueira, a viram completamente seca, desde a raiz até a última ponta do galho. E aí você vai lembrar agora, na segunda ele amaldiçoa e na terça-feira ela já está seca. Jesus então vai ao templo e aí discute lá com os religiosos e ele ensina muitas coisas essa terça-feira. Ele ensina sobre os trabalhadores maus, tributo a César, dá a César o que é César, a Deus o que é de Deus, fala sobre a ressurreição, o grande mandamento, fala que ele é o filho de Davi, a oferta da viúva, né? Lembra da viúva pobre? Então, ele fala, nessa terça-feira que ele fala sobre isso, fala sobre o sermão profético, destruição do templo, princípio das dores, a grande tribulação, a segunda vinda dele e outras parábolas de onde nós tiramos bastante ensino. Entendemos que ele volta para Betânia, e aí estamos na quarta-feira, onde ele é ungido na casa de Simão, o leproso. É lá que ele está hospedado. E uma mulher com um vaso de alabastro, portando um unguento de grande valor, faz sobre ele essa unção. E a atitude dessa mulher, ela é vista pelo próprio Jesus como uma preparação do seu corpo para o sepultamento. Marca também essa quarta-feira que é nesse momento que Judas está conspirando contra Jesus. Ele vai procurar os príncipes dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus a eles. Chegamos então na quinta-feira. Nessa quinta-feira, Jesus decide comemorar a Páscoa. E ele então pede para escolher, ele dá uma dica lá de onde será a casa em que ele vai comemorar essa Páscoa com os seus discípulos. E vai para o cenáculo. O cenáculo, ele é um espaço dentro dessa casa aonde se faz as refeições. Geralmente a gente chama no primeiro andar, né? Porque o térreo, primeiro andar, ou a gente pode dizer também segundo andar, que a gente chama também de Catalima. É na Catalima. E foi exatamente na Catalima que José e Maria não encontraram espaço, não encontraram onde ficar. E por isso que José e Maria ficam ali na parte térrea, onde Jesus nasceu. Mas agora Jesus consegue fazer a sua ceia ali no cenáculo, no segundo andar, na Catalima.
Tá? E aí, a partir desse momento, Jesus reunido com os seus apóstolos, ele ensina que devemos observar a ceia em lugar da Páscoa e dá instruções a respeito disso. Depois dele dar a instrução, depois dele distribuir a ceia, esse é meu corpo e isso aqui é o meu sangue, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, então, após lavar o pé dos discípulos, e com angústia, ele anuncia que do meio deles, ali do meio dos discípulos, dos 12, sairá quem vai traí-lo. Logo após essa anunciação, Judas sai para trair Jesus, os apóstolos nem entendem que Judas está saindo para trair, acham que vai sair para comprar alguma coisa, porque Jesus sussurra no ouvido dele, vai, faz o que você tem que fazer depressa. Né? E aí depois, Jesus ali, nas suas instruções, ele vai avisar Pedro, olha, você vai me negar, né? Você me negará antes que o galo cante. E Jesus então conforta as pessoas ali, conforta os seus discípulos, dá novo mandamento, ele vê os seus discípulos muito tristes, né? E ele também ali, nessa quinta-feira à noite, é que ele promete um consolador e ele impetra a oração sacerdotal. Nessa quinta-feira, eles saem ali daquele cenáculo, daquela casa em Jerusalém e eles vão em direção ao Getsêmani, ali no jardim do Getsêmani. E a gente chega então na sexta-feira. Na sexta-feira, né, a gente entende que quando ele vai para o Getsêmani, ele já é madrugada, ele vai orar, ele vai ser consolado ali pelo seu pai, ele vai ter um encontro com seu pai em oração, chama os discípulos para orarem com ele, os discípulos dormem, ele afasta de mim esse cálice, ele soa com gotas de sangue, mas seja feita a tua vontade. Depois ele chama os discípulos, levantem, porque é chegada a minha hora. Jesus desce, isso bem pela madrugada, talvez ali 3, 4 horas da manhã, Jesus desce e vem Judas em sua direção. E aí Jesus olha para ele, diz, aqui veio amigo, e aí ele, mestre, beija Jesus, o trai com um beijo, e Jesus é preso. E Jesus então é levado até a casa de Caifás, e juntamente com os mestres e líderes religiosos, ou seja, o sinédrio, que buscava alguma acusação contra ele. Né? E aí, naquela discussão, chegou o ponto de Jesus admitir que ele é o Filho de Deus, admitir que ele voltará na sua glória, que ele é o Cristo. E aí, olha, blasfemou, morte para ele, tudo, aquela coisa toda, e já começa aquele movimento de todo mundo dizer traidor, herege e tal, e aí algumas pessoas se aproximam de Pedro. Ué, você não andava com ele? Não, eu não. Você não é um deles? Eu não. E uma mulher diz assim, não, eu reconheço você, você andava com ele. E ele, quando nega pela terceira vez, já com o dia amanhecendo, o galo canta. O galo canta quando Pedro o nega pela terceira vez, né? Então, como Jesus tinha prometido. E entra em cena o quê? O julgamento de Jesus nessa sexta-feira de madrugada. O dia está amanhecendo. E aí, levam Jesus, Caifás, a casa de Caifás, leva Jesus até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos recebe Jesus. Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Pilatos fica admirado, mas Pilatos deve um favor a Herodes. Herodes está doido para conhecer Jesus. Pilatos, olha, leva para Herodes, ele está aqui na cidade. E aí, Pilatos encaminha Jesus para Herodes. Herodes o recebe, faz muitas perguntas, várias perguntas, mas Jesus não responde nada. E aí, para escárnio, para debochar, diz a palavra que Herodes coloca um manto esplêndido sobre Jesus. E Jesus para a crucificação. A quem vocês querem que seja crucificado? Porque é comum aqui na época da Páscoa, um ser crucificado e outro ser libertado. Quem vocês querem? E aí a comunidade, e aí a população, o povo,
crucifica-o. Mas a quem vocês querem crucificar? Jesus, crucifica-o, crucifica, e ele é condenado à crucificação. E aí é encaminhado para ser flagelado, porque o protocolo da crucificação não era só colocar na cruz, precisava ser flagelado, açoitado, surrado, para tirar toda a força e para que pudesse sangrar com mais facilidade, porque senão ia sangrar só com os furos das mãos e dos pés. Não, foi surrado completamente. E aí quando Jesus estava com aquele manto, lembra do manto que Herodes deu para ele? Colocaram uma coroa sobre Jesus, uma coroa de espinhos, e foi um momento muito ruim em que os nossos pecados foram flagelando Jesus momento a momento. E aí até que chega a hora em que eles achavam que já tinham flagelado o suficiente, então Jesus é encaminhado, é levado a carregar a sua própria cruz, e lá então no Gólgota, lá no Calvário, ele então é crucificado às 9 horas da manhã. E fica ali 6 horas, nós conhecemos essa trajetória, estou só dando os destaques maiores. Ele fala: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, e morre às 15 horas, às 3 horas da tarde. Foram 6 horas na cruz. Um soldado fura o seu lado para confirmar a sua morte, enfia a lança sobre ele, e ao invés de sair sangue, sai água. Jesus então é levado e ali confabulado e pedido ali por José de Arimateia, dando o seu próprio túmulo. Nicodemos, que oferece especiarias, há toda uma influência ali de pessoas poderosas ali, como José de Arimateia e Nicodemos, para um enterro digno de Jesus, e antes das 18 horas, porque da maneira como o judeu marcava a hora, sábado começava às 18 horas, a Páscoa começava às 18 horas, né? O sábado pascal começava às 18 horas. Então, antes das 18 horas, Jesus está plenamente sepultado, né? E a gente então vê Jesus sepultado, e aí vale ressaltar que no mesmo dia, né, naquele momento que vai haver a ressurreição de Jesus, os guardas que tomavam conta daquele túmulo, né, vão mentir, vão blasfemar, mas Jesus é sepultado, selado, e ali ele fica. E chegamos então no sábado. No sábado. Nesse sábado, Jesus permanece sepultado. Há um silêncio na terra, há um silêncio em todo o mundo, há um descanso, né? Sábado é dia de descanso. Era o momento festivo da Páscoa, né? Os judeus ali todos envolvidos com a Páscoa, e Jesus descansando, Jesus ali sepultado, morto por causa dos nossos pecados. E até que chega então domingo, né? Domingo ocorre algo espetacular. Cristo ressuscitou. Ele ressuscita, é madrugada, Jesus então está ali, e segundo a gente pode concatenar, vêm os anjos, tiram a pedra, os soldados ficam apavorados, correm. Depois eles vão dizer que não, que vieram os discípulos para roubar o corpo, foram subornados para contar isso. Mas a primeira história que os soldados contaram é que vieram ali, eles viram aqueles anjos, aquela coisa, a pedra, e Jesus, e um desespero, um momento terrível. Mas para nós, um momento maravilhoso. Cristo já ressuscitou, aleluia. Triunfante, ele começa a aparecer às mulheres que foram lá ungir o seu corpo, aos seus discípulos, paz seja convosco, e os 4 evangelhos descrevem o túmulo vazio. O túmulo está vazio. E ele então vai indicar, a gente vai ver que Jesus durante 40 dias permanece na terra com as pessoas, com os discípulos a caminho de Emaús, com os discípulos que estavam trancados dentro de casa. Jesus aparece, fala, Jesus chama-os para aquela pesca maravilhosa. Jesus fala com Pedro, Jesus instrui os apóstolos, Jesus ele leva-os para o monte para que ele possa ser levado aos céus, e faz uma promessa: Jesus voltará outra vez aqui.
eles não foram capazes de calar as boas novas de salvação. Então, com esse vídeo, eu tentei trazer de domingo a domingo os pontos mais relevantes. Claro que fosse falar sobre tudo, ficaremos aqui muitas horas, mas eu quis trazer aí o que aconteceu nessa semana chamada Semana Santa, de domingo a domingo, que mudou a história de antes de Cristo e depois de Cristo. Aí o nascimento dele vai ter todo o sentido, aí tudo vai ter todo o sentido. E aí Jesus, o Cristo, Jesus, aquele que nasceu lá em Belém, esse bebezinho que nasceu ali, então, divide a história da humanidade. Mas por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus morreu e ressuscitou, vive está à direita do Pai, intercede por nós e voltará. Fica você com essa mensagem e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E tchau, tchau.